Fala Caboclo, o verdadeiro espaço da comunidade. São 17 horas e 19 minutos, ao vivo aqui em 87.9 FM. Já comigo aqui no estúdio, a turma da internet já está acompanhando aqui no estúdio. Converso hoje presencialmente, né? Que hora ou outra ele está participando com a gente, mas via telefone. Mas hoje veio conversar com a gente aqui do Fala Caboclo, presencialmente, e conversar com você que está me acompanhando pela internet, você que me escuta aqui nas zonas norte e leste da cidade de Manaus, pela frequência maravilhosa de 87.9. Também a turma agora das vozes comunitárias, meu amigo Neném da Voz, ativa, conectado com a gente, chegando o Mutirão, Fuxico, Jorge Teixeira, enfim, a turma que me ouve agora, muito obrigado pela audiência. São 17h20. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo mais uma vez no Fala Caboclo. Obrigado, Ivan, uma satisfação minha estar aqui com você, com todo o seu público que estão ouvindo agora, os ouvintes da Rádio 87,9, esse público querido, amado, que está desejoso, né, por muitas informações, para também prestar conta do meu mandato. Sou um deputado do Estado do Amazonas, do povo do Estado do Amazonas, e eu fico feliz quando recebo esse convite, quando nós somos chamados para ser ouvidos, para dizer o que realmente está acontecendo, qual o nosso ponto de vista, qual a configuração desse cenário político, tanto nacional como no nosso Estado. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua audiência. Deputado, 9 meses desse novo mandato, 9 meses de um novo governo, como é que o senhor tem visto? A gente já tem falado outras vezes aqui de assuntos específicos, mas como é que o senhor vê o Estado do Amazonas, como é que se comporta o novo governo do Estado, né, perante as dificuldades, os problemas hoje que estão afligindo a população, não só da capital, mas também no interior do Estado? Você fez uma pergunta muito abrangente e eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, o governo que assumiu, ele não trouxe novidade e nem trouxe nada de melhoria para o nosso povo. E aí eu quero te perguntar, qual é o projeto que se tem para a educação, para melhorá-la? Qual o projeto que se tem para a segurança pública, e está todo mundo aterrorizado com o que vem acontecendo no nosso Estado? Qual o projeto para a saúde, para o nosso Estado, para melhorar o desempenho, a qualidade, o atendimento, diminuir as filas da morte, melhorar a recepção para os nossos clientes, que é o povo, né? Nossos hospitais melhorar? Qual é o programa do governo para gerar emprego? Qual é o projeto deste governo que está aí? Então, de 8 meses para cá, ele recebeu a estrutura que o governador Amazonino Mendes deixou. E até hoje não mudou nada. É a mesma configuração. Para você ter uma ideia, com 2 meses que ele assumiu o governo, ele contratou a mesma quantidade de pessoas que o governador Amazonino Mendes teve durante 1 ano de gestão. Com 2 meses, tá certo? Nós temos aí um quadro de arrecadação que é maior do que o ano passado, quando foi do governador amazonino. A arrecadação do Estado é maior. A arrecadação, o faturamento tem sido maior. Por quê, Ivan? Quero te dizer. Isso só basta você olhar no portal da transparência. Porque o dólar aumentou. Hoje o dólar é R$ 4,15. R$ 4,15, melhor dizendo. E por que aumentou a arrecadação? Porque os insumos comprado para produzir no distrito industrial, eletroeletrônico, televisores, computadores, tablets, telefone celular, é tudo em dólar. Então, a indústria está produzindo para um final de ano para atender uma demanda de mercado. Então, ela comprou e pagou os impostos para o Estado, então o Estado arrecadou. E tem arrecadado muito mais, Ivan. Para você ter uma ideia, o Estado arrecadou 243 milhões a mais do que era previsto. Por que eu digo isso? O orçamento está previsto em 17 milhões de reais. Se você ver 17 bilhões, desculpa, 17 bilhões de reais. Se você for ver o que o Estado arrecadou já hoje, tem 15 bilhões de reais. Para o final do ano, faltam quantos meses? 3 meses. Nesse ritmo, o Estado vai arrecadar 1 bilhão e 600 todos os meses como tem arrecadado. Vai dar uma arrecadação superior àquilo que foi orçado, que o Amazonino deixou, 2018, que era de 17 bilhões, vai para 19 bilhões.
Então, onde é que está a falta de dinheiro nesse governo? Não existe. Criou factoide e foi desmentido pelo governo federal quando veio o banco, o Ministério da Fazenda, né, dizendo que o Estado estava em plena capacidade financeira e estava em pleno gozo das suas receitas. Ou seja, ele estava muito bem das suas receitas, muito bem das pernas. Então, o governo federal desmentiu sem ninguém fazer um esforço. Há uma alegação por parte do governo que o governo anterior, do governador amazonino, deixou um rombo de 3 bilhões e meio. Isso aí é o que eles vêm batendo na tecla, dizendo que existe problema, mas isso é em virtude desse rombo que teve nos cofres do Estado. Mas deixa eu te falar que o rombo é esse. O amazonino, quando assumiu, ele disse que não ia pagar a despesa do governo Melo. Ele disse que não ia pagar a despesa do Davi, porque não reconhecia essas despesas realizadas, essas obras, serviços, material entregue. Ele não reconheceu. Ora, no governo, quando assumiu agora, o governo Wilson, o que ele fez? Quem chegou batendo lá na porta do Estado, dizendo que prestou serviço para o Estado, eles aceitaram como despesa. Então chega lá o seu Chiquinho dizendo, olha, eu trabalhei para o Estado, só que ele não me pagou. Quanto é que é a fatura? 1 milhão. Me dá aqui, seu Chiquinho, vou botar aqui. Chega a dona Maria, que diz que vendeu quentinha para o Estado. Olha, tá aqui, eu vendi para o Estado, só que o Estado não me pagou. Só que nenhum desses tem como comprovar essa despesa. Aí fica difícil. Aí, o que ele pegou? Somou tudo isso e disse que tinha um rombo de 3 bilhões. Olha só a cara de pau do governo hoje. Ele assumiu que tinha uma despesa de 3 bilhões, dessa forma que eu estou lhe falando, e botou um decreto dizendo que não ia pagar dívida nenhuma. Qual é a despesa que ele tem? Nenhuma. Se ele disse que tinha e disse que não vai pagar, qual é a despesa que ele tem? Nenhuma. Então a arrecadação está livre. Agora, há de se dizer, Ivan, o seguinte, que houve muitos pagamentos que ele fez na época do Melo. Pagamento de fornecedores que governo como Amazonino, como Davi Almeida não pagaram. Por que eles pagaram? Estão pagando. E aí vem levantar toda uma suspeita. Que o Estado, hoje, faz alguns tipos de negociações nada republicanas. Em que todo mundo fala, Manaus toda, que estão arrecadando muito dinheiro, 30% em cima disso. Então, isso é uma violência ao povo do nosso Estado. Isso é uma agressão. Mentir para o povo. Ele mentiu em vários pontos. E a arrecadação, dizendo que o Estado estava em péssima situação financeira, é uma delas. Olha, ele disse que tinha dinheiro para pagar o 13º. Foi uma mentira deslavada para o funcionário público, foi uma decepção. Não pagou. Nada, né? E não tem o dinheiro ainda, tá? Ele não tem o dinheiro ainda. Ele pagou 600 milhões de reais... 600 milhões de reais para várias pessoas. Ele fez, melhor dizendo, fez 600 milhões de dispensa de licitação. Licitações essas que são duvidosas, como é a Dantas, como é a Macário, como é a Parfil, que foi feita meia-noite. Ou seja, o dinheiro todo está indo para o ralo através dessas negociações. Entendeu? O que está sendo feito, não sei como. Então, como é que o governo faz 600 milhões de dispensa de licitação, paga 300 milhões de dívida passada e depois baixa um decreto dizendo que não vai pagar ninguém e continua pagando? Então, assim, Ivan, então o governo que está aí não mudou nada da estrutura que tinha no governo passado. Ele pagou dívidas anteriores e agora até hoje não apresentou nenhum projeto. E o dinheiro tem ido pelo ralo. Para onde o dinheiro tem ido? É que eu sempre tenho perguntado na Assembleia Legislativa, aonde está o dinheiro do Estado? Porque era para pagar o 13º, era para ter obras no Estado. As obras que tem hoje, tudo é do governador Amazonino Mendes. O que estão entregando em vários municípios é da Fundação de Promoção Social, que era dirigido pela Mônica Mendes, e que eles fazem oba-oba hoje. É oba-oba, porque chega lá, 3 botes, 5 rabeta, 20 caixas de isopor. É isso. O governo se desloca com 4, 5 aviões para entregar caixa de isopor. Ele foi para Carauari para dar um licenciamento para o manejo de pirarucu e autorizar o manejo de tartaruga. Não tinha nenhum problema maior no estado, não. Quando ele chegou, ele foi cavalgar. Foi. Entendeu? Então você veja qual é a pauta do governo. Se é propositiva.
Então, resumindo o que você me fez na primeira pergunta, o governo que nós temos aí é um governo que não mudou nada, não trouxe nenhuma novidade, não foi propositivo no desenvolvimento do nosso Estado. E o governo que nós temos aí, ele não tem pauta, não tem uma pauta que venha discutir alguma coisa de relevância para o nosso Estado. Ele está indo na onda da reforma tributária porque tem que fazer alguma coisa. Mas a reforma tributária que ele está dizendo que já está acordado é aquela que o Paulo Guedes diz que não está nada acordada. Porque o secretário da Fazenda dele disse que já estava tudo acordado no Confaz. E o Paulo Guedes vem e diz que não tem nada acordado. Então, ele vem numa onda, ele não tem uma proposta, ele não tem um grupo de discussão, ele não tem uma articulação no governo federal. Isso vai ficar a cargo da bancada de deputados federais e senadores. Então, esse governo, ele não tem pauta. Ele não tem pauta. A pauta é aquilo que você vê no dia a dia. É o governo. Por exemplo, hoje, é o governo que foi encerrar uma placa para entregar um prédio de combate à violência da mulher, da Delegacia da Mulher. Perfeito, ótimo. Mas essa é a pauta dele, que definiram qual o papel do Wilson no governo. É inaugurar prédio, entregar alimentos agrícolas, viajar para representar o Estado, e quem administra é o Carlos Almeida. Esse que ganha força, esse que macula por trás dele, esse que está botando o papel para ele assinar. É um cara que não vai deixar marcas, é um cara que é um governo sem identidade, é um governo não tem algo palpável, entendeu? Então, quando você me pergunta, 8 meses de governo, até agora, nada. Só chorou e chorou. O próprio deputado Serafim subiu na tribuna e disse: não cabe mais ao governo Wilson botar a culpa no governo passado. Porque o problema é de agora, falta de pagamento com 3 meses, 4 meses do servidor da saúde, falta de pagamento do fornecedor, falta de insumo no governo dele, falta de manutenção das máquinas, tanto da saúde, no governo dele. O que eu não consigo entender é que nós estamos vivendo momentos caóticos na saúde pública, e é isso que eu não... Não é só na saúde, não. Saúde é o que está mais gritante. Mais gritante. E, ao mesmo tempo que ele fala que não tem dinheiro para resolver esses problemas, meia hora depois, 2 horas depois, em outro evento, ele está dizendo que o Estado vai investir. Tem dinheiro. Tem dinheiro. É uma falta de respeito com a população, Ivan. Agora mesmo, por 4 dias de festa da CEPRO, ele está alugando o espaço que já é alugado para o Estado por R$800 mil. Se você pegar 2 contratos que tem de tirar xerox na Secretaria de Segurança Pública e na Polícia Civil, dá R$5 milhões. Se você pegar uma ONG que apresentou um projeto de reforma Brasília, administrativa, né? Medíocre, pífio, insignificante, fraco, desnutrido, que não vai tirar o Estado da lei de responsabilidade fiscal, ele pagou 4 milhões. Se você pegar o buffet do governador, que só ele come lá no Palácio, é 3 milhões de reais. Se você pegar o carro que ele está andando blindado, tá? Dá 300 mil reais. É uma Toyota Hilux SW4 e mais os carros Corolla, que eu não sei para quem está indo. Ou é para o vice-governador, ou para a filha, ou para a esposa. Mas estão alugando os carros. Se você pegar só de diária que esse governador tem, é 166 mil reais. Qual foi o resultado que ele trouxe da viagem dele para Israel? Qual foi o resultado que ele trouxe indo lá para a ONU? Lá na ONU é uma coisa vergonhosa. Ele falou numa salinha apertada para meia dúzia de pessoas. Foi um evento paralelo à ONU. Aí diz que foi o único governador para falar na ONU. Mentira! Mentira, não existe isso, rapaz. Ele foi para uma discussão, nenhuma sala de um tema, para um grupozinho desse tamanho que não tem relevância nenhuma. E ele leva pessoas que estão escravizando o trabalhador, como é o pessoal da FAZ, que só pega grana, muita grana, para enganar o povo do interior, que não melhora a qualidade de vida de ninguém. O que é isso, rapaz? A mulher, a ex-mulher do Virgílio Viana, caiu na operação que teve agora no IPAAN, a Arquimedes, se eu não me engano.
Olha quem ele leva, rapaz. Qual é a pauta do governo? Dizer que a Amazônia é do Brasil, que temos que preservar a Amazônia, que nós temos que preservar a fauna e a flora. Todo mundo sabe disso. Com quem ele foi conversar que vai mudar essa situação, esse quadro? O Bolsonaro deu um recado para todo mundo, para todos os governadores da Amazônia. O dinheiro que entrar no Brasil tem que ser pelo governo federal, que eu não vou aceitar. Acabou aquela discussão do Fundo Amazônico. Você viu que depois da fala dele acabou? Acabou a conversa com a Noruega, com a Alemanha, com esse dinheiro. E sabe por que eles querem o dinheiro do Fundo Amazônico? Porque não presta conta. Porque não presta conta. Por que eles não estão atrás do dinheiro que o Bolsonaro está dizendo que vai dar? Porque o TCU vai cair em cima, porque vai ter que ter fiscalização. Essa é a verdade. Ele quer facilidade. Então o cara vê o filé, né, na mão dos outros e vai ficar lambendo os beiços. É isso que está acontecendo. É lamentável. Então é difícil, né, achar algum conteúdo no governo atual. Está difícil. O povo está sofrendo. Assalto, saúde, educação. É um antro de corrupção. Denunciei o Dantas, exoneraram o Luiz Castro e está a mesma coisa. Vai ter uma nova licitação. Já está tudo certo para os caras ganharem lá. Tem uma ata de registro de preço que a Justiça mandou eles aderir, que é mais barata. Eles não estão aderindo na SEDUC. Por que isso? Qual o interesse dele fazer o vários lotes? É porque quer dar para amigos. Então, esse é o governo que está aí. Esse novo vem com a maldade, com vício repetitório, vamos dizer assim. Estava oculto o defeito dele. Está aí, está aparecendo agora os problemas do governo do novo. Deputado, hoje está... a agenda, pelo menos a pauta dessa semana de discussões do governo é a questão da reforma administrativa feita por essa ONG de Brasília, que levou 4 milhões de reais isso daí. Extinção de umas pastas, a fusão de outra. E aí eu queria que o senhor falasse como é que está, será por lei delegada, a Assembleia vai discutir isso, como é que está o pé dessa reforma administrativa lá na Assembleia? Olha, Ivan, primeiro, falar sobre lei delegada. Se a Assembleia, nós somos 2 deputados de oposição apenas, 22. Se a Assembleia é neutralizar a Assembleia, é botar, né, um pano na boca de todos os deputados. Isso, se eles fizerem, é desestabilizador. Porque a Assembleia, eu tive 31 mil votos para representar o povo do meu estado. Quem está lá foi eleito de forma expressiva para representar o seu povo, para ter voto, para ter vez, né, voz, para fazer leis, para direcionar emenda. Então, se você fizer uma lei dessa delegada, você perde o poder de legislar. Você não vai servir para nada. Vai ter só um microfone, uma televisão para transmitir as discussões no plenário. Eu espero que a Assembleia tenha maturidade suficiente para não votar uma lei dessa que tira o teu papel de deputado. Vai usurpar teu papel de deputado. O governador não precisa disso porque ele tem 22 deputados da base aliada dele. E só tem 2 deputados de oposição. Isso é matemática. Sobre reforma administrativa, Ivan, olha, é triste, é lamentável. O governo, quando ganhou as eleições, ele chamou uma ONG para poder... Não foi primeiro, foi ONG. Tu te lembra daquele Xalita? E foi maior confusão no estado, maior fofoca. Sim. Na transição. Pois é, não deu certo para aplicar o Xalita. É aquele pessoal que veio fazer prospecção de negócio, tá? Aquele pessoal veio ver que tipo de negócio dá para fazer com o estado e ganhar dinheiro. Ponto. Não deu certo os caras, ele chamou essa ONG, Movimento Brasil Mais Competitivo. Essa ONG comprou 4 milhões de reais desde a época que ele ganhou as eleições. Não, o Xalita não deu certo, a população rejeitou, chamou a ONG e essa ONG ficou fazendo trabalho. O resultado desse levantamento ainda não está na Assembleia. Não está na Assembleia, reforma administrativa. O que nós sabemos é que alguns deputados discutiram e o que vazou para a imprensa. Pois bem, e aí o que ele fala? Pega a CEPED, anexa a Sejusc, pega a Secretaria da Região Metropolitana, que é a obra, anexa a CEINFRA,
pega a CETRAB e joga na Sejusc, se eu não me engane, né? E a Secretaria de Cultura parece que absorve... Não, a de esporte é absorvida pela SEDUC. SEDUC, né? Pois bem, o que isso vai economizar para o Estado? 5 milhões de reais por ano. Eu acabei de falar para você que 2 contratos que tem na Secretaria de Segurança Pública e o outro na Polícia Civil, um é de 2, outro é de 3 milhões, só de xerox. Isso é por mês. Por mês. Se ele cortar os fretes que ele aluga de avião, se ele cortar o aluguel de carro, se ele cortar o buffet, ele tem mais 5 milhões de reais para economizar. Se ele reduzir o contrato dos carros que estão parados lá no Palácio do Governo, o que estão parados no IPAAN, o que estão parados nas outras secretarias, ele vai economizar mais 2 milhões de reais. Se ele cortar vários contratos, tirar várias empresas que estão aí com gordura, ele vai economizar mais de 100 milhões de reais, Ivan. Olha a diferença. Se ele chamasse a Humanizar e cortasse em 25% o contrato dela, que até hoje ele não cortou, não fez nada. E a Humanizar não falha, né? Não falha. Esse não só a Humanizar, não. Outras empresas também não falham. Olha lá no site e vê o pagamento que é feito na SEDUC. As empresas recebem religiosamente. As empresas de alimentação, de transporte, de manutenção de prédio, religiosamente recebe, assim como outras também. Tá? Então, quero te dizer, amigo, que se ele fizesse um corte em várias gorduras que tem o Estado, sabe, justificaria. Eu pensava que vinha um choque de gestão na saúde. Eu pensei que vinha um projeto para a educação. Eu pensei que ia ter um projeto para mudar a segurança pública. Não veio nada. 5 milhões, sabe o que representa 5 milhões num PIB do Estado de 17 bilhões de reais? 0,003%. É insignificante. Ele não cortou nenhum contrato. Não corta os cargos comissionados. Sim. Não demite ninguém. O que isso é? Qual é o efeito disso, Ivan? Nada. É insignificante. O Estado está numa lei de responsabilidade fiscal. O que ele fez para o Estado sair? Nada. Veio o Tribunal de Contas de novo fazendo outra recomendação dizendo que o Estado está praticamente com 52% acima. Campanha sobre isso, né? Ele acusava o então governador Amazônio Mendes, que estava em 47%, 49%, e falava, ele aprendeu a falar sobre limite prudencial, que ele passou a campanha toda falando sobre isso. Ele não sabe nem que é limite, acho que nem teto. Porque, assim, você sabe o que é o governador pela pauta que ele tem. Olha a pauta do governador todos os dias, meu amigo Ivan. Chama a atenção da população. Vejam qual é a pauta do governador todos os dias. Ele está entregando algum implemento, está viajando para representar o Estado, ele está conversando com alguém que não vai mudar o rumo do nosso Estado. Não tem conteúdo, não tem uma referência, não tem uma pauta propositiva. É a imagem do governo, enquanto o outro administra nas costas dele. São 17h43. Deputado, e como o senhor bem comentou, hoje quem faz oposição lá na Assembleia Legislativa é apenas o senhor e o deputado Wilker, né? E o governo, e mesmo sendo, eles tendo uma esmagadora maioria dos deputados, 22, que faz parte da base de apoio do governo lá na Assembleia, mesmo assim, eles ainda vêm, na linguagem bem coloquial, alguns torpedos do governo, tanto para o senhor quanto para o deputado Wilker, né? Dizendo que os senhores fazem uma oposição chula, uma oposição que não diz a verdade, enfim. Como é que o senhor vê essa relação do governo que não consegue se explicar, que não consegue se arrumar, né? Porque a turma que nos ouve aqui, agora, o senhor, além da turma do interior, que depois vai estar acompanhando a gente, mas a turma que nos ouve nesse exato momento é um povo que sofre a míngua aqui, na segurança, com a educação, com a saúde, que vai aqui no Platão, aqui perto da gente, que vai no João Lúcio. Eu tenho irmãos de amigos aqui que tá para fazer uma cirurgia
há 6 meses, 8 meses, e que ele prometeu em campanha acabar com a fila das cirurgias eletivas e dos exames. E hoje não tem nenhuma nem expectativa de fazer. Como é que o senhor vê essas situações? Olha, não sei nem o que falar do governo que está aí, porque, Ivan, o povo está sofrendo. Eu não sei nem o que falar do Wilson. Te juro, eu não tenho palavras para qualificá-lo. Porque ele disse que ia reduzir as filas da saúde. Mentiu. Disse que ia pagar o 13º. Mentiu. Ele disse que ia tornar o Estado melhor, ia cortar o papel. Mentiu. Ele disse que iria trabalhar para o povo diuturnamente. Isso não está acontecendo, está mentindo. Ou seja, ia melhorar a saúde. Mentira. Que ia combater a corrupção. Mentiu. Que ele ia combater o crime organizado. Mentiu. Me diz aí, o que eu devo falar de um governo desse? Porque, olha só, eu sou vítima da má gestão dele. Eu posso ir lá no 28 de agosto no João Lúcio? Não vai ter remédio. Não tem remédio. Não tem os insumos para fazer cirurgia. Não tem os insumos para fazer cirurgia. Vai para segurança. Todo dia morre 10 pessoas, 20 pessoas em Manaus. E o secretário, existe secretário de segurança? Aonde que ele está? Fazendo o quê? Na Secretaria de Educação. O Luiz Castro saiu, mas ficou o esquema lá. O Dantas está trabalhando, a empresa está fornecendo alimento. Inclusive, a Macário forneceu alimento estragado para a UEA. O restaurante da UEA está fechado. Lá não tem café da manhã, não tem almoço, porque a vigilância sanitária foi lá e constatou que a alimentação é estragada. E fizeram um aditivo. A reforma dos colégios são reformas maquiadoras, é para pintar. Entendeu? Como é que ele... Se ele me qualifica que eu sou chulo, né? Ele é o quê? Entendeu? O que esse governo faz de enxergar? 70% de rejeição do governo é porque está reprovando o governo que está aí. A qualidade do governo. A falta de gestão. Que isso é um desgoverno, não é um governo, um desgoverno. Feito por amigos, por grupos financeiros que estão saqueando o Estado. Esse é o governo que está aí. É um cara que tem denúncias e mais denúncias. É isso que eu ia lhe perguntar. Me diga uma coisa. Existem diversas denúncias, diversos problemas aí que pipocaram no governo em diversas pastas. Qual é o encaminhamento, deputado, para isso? Para que algum órgão competente possa punir? Ou isso vai passar em brancas nuvens? Não vai passar. Eu digo o seguinte, toda a denúncia que eu fiz foi acolhida pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas do Estado. Foram acolhidas. Eu espero que, como ele leva muito tempo para investigar as coisas, né, eles precisam de uma segurança, eu espero que apareça o resultado logo. Mas eu acredito que tem muita coisa já avançada aí, Ivan. Né? Já tem muita coisa, por exemplo, e eu falei isso na Assembleia Legislativa. O Dantas, na reunião com os deputados, que ele foi para lá mentir, ele disse que estava respondendo a esse processo porque eu fiz a denúncia, eu, Dermilson Chagas. Eu conversei com um funcionário dele e ele sabe disso. Sabe tanto que ele ofereceu dinheiro para os funcionários não me darem o depoimento. Eu falei para ele que ele fez isso, ele confirmou que fez isso, que conversou. E eu disse para ele, o senhor sabe que eu falei com seus funcionários. Eu entreguei muita prova. Então, eu acredito que tem muita coisa andando, muita coisa vai acontecer nesse processo. Eu acredito nos órgãos, sim, de fiscalização. Eu acredito que as coisas vão acontecer no seu tempo, Ivan. Tá certo? Então, eu acho que não vai ficar nada claras. E outra coisa, muita coisa vai aparecer depois que esse governo acabar. Então, vamos aguardar, paciência, porque eu sofro muito, né, com a falta desse governo, com o desgoverno na segurança pública,
Quem que não tem medo de andar na cidade? Eu tenho medo. Somente que eu faço oposição. É interessante. Meu telefone grampeado, do Wilk grampeado. Interessante frisar isso também em campanha. Se criticou bastante o governador da época, Amazonino Mendes, por ter contratado a empresa do Giuliani lá em Nova York. E falavam bastante que nós tínhamos prata da casa, tínhamos gente capacitados para... Cadê, né? E agora? Cadê? Eu quero saber, porque a filha dele é bem protegida. Ela estuda aqui no IFAM, faz medicina veterinária. Mas lá tem 2 seguranças, tem carro blindado e tem tudo. Eles estão salvos. E o povo? O cidadão que está andando na rua? O cidadão que está sendo assaltado em um ônibus? O cidadão que está sendo assaltado no seu negócio, no seu comércio? As pessoas que estão sendo mortas? Cadê cadê o projeto dele que vai resolver o problema? Cadê o projeto dele para resolver o problema na saúde, na educação, para geração de emprego? As pessoas estão desempregadas em Manaus. Ele não faz nada. Me diz onde que ele está gerando emprego. As obras que o Amazonino deixou, ele está entregando. A única coisa nova que ele está fazendo nesse processo, tem que dar mão à palmatória, ele numerou as obras tudinho do Amazonino. Ele botou a obra 1, 2, 3. A única coisa que ele botou, a placa com as obras. Essa aqui é a obra 116. Só isso. Tirando as obras do Amazonino, que não estão todas funcionando, todas em campo, trabalhando, qual é a geração de emprego que ele fez? A não ser para os amigos. Porque o que ele está fazendo? E isso devo denunciar logo lá na Assembleia. E eu vou dizer logo aqui. Ele parou de contratar as pessoas para cargos comissionados no Estado e está usando a ADES para contratar um bocado de gente. Mas é muita gente. 60%, 40%, dependendo do projeto, tudo é contratado. E pessoas que não estão trabalhando. Então, olha só o que ele fez. Ele contratou mais de 4.000 pessoas e freou, e agora está colocando na ADES. E está pagando folha da mesma forma. Enganando quem? A mim não está. Está enganando a população. Porque ele quer colocar as pessoas para servir como cabo eleitoral para ele, para poder ajudar um governo. E que eles não estão conseguindo, porque nem o pessoal dele está acreditando no governo dele. Então, qual é o projeto? O que ele tem realmente aí? Então, não é... Quando a gente fala... Pô, se eu estiver falando da saúde, vai lá no hospital, rapaz. Vai lá no hospital. Se eu estiver falando errado da segurança, olha os jornais, olha o Facebook, olha o WhatsApp. Você vai ver. Vai ver nas escolas públicas como é que está a situação. Como é que está o cara do transporte. Hoje mesmo eu denunciei o transporte escolar lá no Juruá. O cara fazendo um rabeta. Sem qualquer segurança. Eu vi a fotografia. Entendeu? Então, eu tô falando besteira. Então, o que eles querem? O que eles fazem é o seguinte, eles procuram desqualificar. Mas não consegue. Porque o fato fala por si só. A prova é maior do que eles rebaterem a crítica que a gente faz. Entendeu? Então, não tem essa. Não tem isso, Ivan. É triste, né? Como é que eu posso dizer? Eu vejo um governo que não tem identidade. Um governo que não tem uma articulação. Não tem... O que eu posso falar? O que tem de novo aí? E aí, deputado... É vazio. O mais complicado de tudo isso é que o Estado do Amazonas, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, sofreu com a cassação de um deputado, de um governador. Passamos por aquele processo todo, né? E hoje nos deparamos com um governo que não tem rumo, né? Que realmente não sabe para onde vai. E a tendência disso estarmos sofrendo hoje, em vários aspectos, e não ter nenhuma perspectiva em relação ao futuro, né? É isso que eu falo. Quais são as consequências do governo Wilson para o estado do Amazonas? É isso que vai ficar como uma herança para o estado do Amazonas. Ivan, já acabou o ano de 2019. Já acabou o ano, ele ainda não entendeu.
Ele vai ter que fechar o caixa. Ele não está pagando fornecedor para fazer volume, para poder pagar o 10º e pagar a folha. Já acabou, ele não consegue fazer mais nada. O próximo ano é um ano de eleição. Ele vai ser barrado pela lei eleitoral. No ano de 2021, ele tem que ter projetos que dê uma solução para o povo, para poder tentar ir para a reeleição. Mas o senhor acha que chega 2021? Eu espero que não, né? Eu espero que não, Ivan. As coisas estão acontecendo, eu não vou torcer nem contra, nem a favor. Quem vai decidir isso aí são a justiça, né? Mas te digo o seguinte, enquanto eu estiver lá no parlamento, vou estar do lado do povo. É isso que eu ia lhe perguntar, estamos já no final aqui. É óbvio que, imagina, hoje num corpo de 24 deputados, 22 na base, apenas 2 na oposição. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor estando hoje na oposição, né, que é um processo que todo dia há uma grande indignação. Eu passo mal de estar só noticiando todo dia essas coisas, eu já fico muito mal com isso. Imagina estar denunciando, só acredita, quanto homem público, vale a pena para o senhor estar fazendo essa postura? Eu tenho esperança. Eu acredito no mundo melhor, no momento melhor. Eu acredito na mudança. E outra coisa, Ivan, eu era líder de um governo do Amazonino, diga-se de passagem. Nós perdemos. Vou fiscalizar. Quem ganha vai governar. Eu estou mantendo a coerência. Eu estou tendo uma postura. Eu estou dizendo para a sociedade que nós perdemos, aceitamos a derrota e agora estamos fiscalizando o governo. Porque o Wilson não era deputado, mas era apresentador de TV que criticava o todo prefeito, santo dia, criticava o governo e que tinha solução para tudo. Tínhamos 13 deputados de oposição e eu líder do governo, rebatendo muitas coisas, tá certo? E eu estou com a minha integridade moral intacta, porque eu não mudei de opinião, eu não caí em conto, né, em conversa fiada, em favorecimento e nada disso. Eu estou lá na minha, fazendo meu papel, curtindo. Com a Amazonina eu votei contra em muitas matérias. No Melo votei contra várias matérias. Eu sou a favor da sociedade, do povo. Tá certo? Então, eu acredito que a minha parte eu estou fazendo. Estou fazendo para a sociedade. Eu estou contribuindo com a sociedade. Eu estou direcionando todos os esforços para aquilo que eu acredito, que existe uma luz no final do túnel. São 17h57. Eu estou chegando aqui ao fim de mais uma edição do Fala Caboclo. Deputado, eu quero agradecer a sua participação. Eu quero dizer que também continuarei fazendo as denúncias. Eu sei que, para mim, que estou hoje dentro de uma rádio comunitária, dentro de um programa que já tem 5 anos de caminhada, que enfrentei, que denunciei ali o governo Melo. Tivemos a rádio invadida na época pelo fato de estar denunciando as mazelas da saúde, mas mesmo assim continuamos. Hoje quero dizer que vamos continuar fazendo isso, independente das mensagens que eu recebo, dizendo que é para parar, dizendo que eu não deveria dar voz à oposição. Eu quero dizer que aqui é um espaço democrático, que eu vou dar espaço para a oposição. Traz o governo aqui. Eu já chamei várias vezes. O espaço é dele. Se vier, tá aqui. Tanto o governador, quanto o vice e o secretário de saúde, que eu não sei nem quem é. Eu nunca mais nem vi. Depois da nomeação, não vejo nada, não vejo uma matéria, não vejo absolutamente nada do secretário de saúde. Tá aqui. Os microfones estão abertos e vou ter o maior prazer em prestar esse serviço à comunidade da Zona Norte e Leste da cidade de Manaus. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Quero dizer muito obrigado. Nós estamos aqui à disposição. Eu quero dizer que não é só você que é perseguido, né? O meu irmão, né, que é um coronel, que tinha um cargo comissionado, ele mandou exonerar por causa de mim, você acredita? Eu disse, mano, sai. O que tu vai perder? Nada. O que ele pode fazer para me atingir é isso. Fora isso, mano, mais nada. Então não é só você que é perseguido. Isso não vai me atingir.
Isso não vai me magoar, não. Isso só mostra o caráter dessas pessoas, entendeu? Porque diz a minha mãe o seguinte: meu filho, não é o dinheiro que muda as pessoas, elas simplesmente mostram o que elas são. E a personalidade que estava embutida apareceu, aflorou. Então é essa personalidade do governo que a gente tem, perseguidor. Tá certo. São 17 horas e 59 minutos. Chega ao fim a mais uma edição do programa Fala Caboclo. Prometendo amanhã, a partir das 19 horas, a partir das 16 horas, estaremos ao 9 FM e desejo a você uma excelente noite e um jantar maravilhoso para você e para toda a sua família. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.